O conflito já histórico entre a Armênia e a Azerbaijão tomou rumos dramáticos nos últimos dias, porque a região de Nagorno-Karabakh, que é uma região que é de maioria armênia, mas que faz parte do território do Azerbaijão, foi atacada por forças militares do Azerbaijão. Um contingente enorme de pessoas, quase 7 mil pessoas, fugiu para a Armênia em busca de proteção, de segurança, já que houve uma centena de mortes, muitas pessoas feridas, e o que torna tudo muito dramático, muito complexo. Eu vou tratar um pouquinho sobre esse conflito aqui hoje. Quero falar também sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, do ataque da Rússia a Odessa contra alvos militares, em resposta a um ataque dos ucranianos a Sebastopol, que tem porto e é uma região muito central para a estratégia russa na guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu sou Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e eu sempre evito, de alguma forma, de falar do tópico refugiados, mas muitas vezes é impossível de não falar desses assuntos, dada a importância que eles têm. Essa questão entre Armênia e Azerbaijão, hoje em dia, tem contornos que vão transcender muito esses dois países, tem impactos não só no Cáucaso, que é a região onde eles se encontram, mas também para outros países da região, da Europa, como é o caso da Turquia. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi ao Azerbaijão e, junto com Ilham Aliyev, que é o presidente do Azerbaijão, e o presidente do Azerbaijão, no caso, fez um pronunciamento falando dos ataques que o exército do país fez contra a região de Nagorno-Karabakh, falando que foi bem sucedido e etc. E o Recep Tayyip Erdogan fez um discurso também apoiando o Azerbaijão, apoiando o presidente, o Ilham Aliyev. Isso mostra, né, que há uma proximidade do Azerbaijão com a Turquia, e também é o caso da Rússia. A Rússia também tem uma proximidade com o país, dado que o Azerbaijão é um país que tem uma imensa quantidade de gás e petróleo sob sua tutela, sob sua custódia. E claro, isso é um recurso de poder importantíssimo nos dias de hoje. Mas o conflito entre a Armênia e Azerbaijão, ele não é de hoje. Dentro da região de Nagorno-Karabakh já houve outros momentos de conflito bastante complexos, como no caso de 2020, em que 6.500 pessoas morreram e houve uma tentativa de cessar-fogo bastante frágil, né, bastante fraca, tanto que foi rompida agora em 2023. Para quem não lembra, né, o cessar-fogo é uma forma de limitar a ofensiva entre dois países que impede que eles entrem em guerra sem necessariamente declarar a paz entre eles. Acordo de paz, né, no caso, são tentativas políticas, de amarração política, de envolvimento de outros stakeholders de outros países em prol do restabelecimento diplomático, do restabelecimento normal das relações entre os países. Os acordos de paz, as declarações de paz, elas são muito mais robustas do que os cessar-fogos, porque dentro de um cessar-fogo, a capacidade de rompimento do acordo sempre é muito grande. São poucos que têm algum tipo de sucesso, porque o armistício, no caso também, né, que faz parte desse bojo do cessar-fogo, que é simplesmente parar a agressão. Isso não garante muita coisa, e no caso do Azerbaijão e da Armênia não foi exatamente isso que aconteceu, não garantiu nada, porque esse conflito, que já é datado e tem muitas décadas, está voltando a acontecer agora a olhos vistos, né? E é uma questão que não tem nem como a gente tomar um lado, porque o Azerbaijão está certo, porque os armênios estão completamente certos. Claro que a gente olha a situação dos refugiados e de como aquele povo está sofrendo, não tem como a gente não ficar condoído dessa situação. E é com certeza o meu caso. Mas a gente precisa só resgatar historicamente de onde que vem isso. Isso vem da época em que a União Soviética decidiu fazer a distribuição de territórios, né? Então ali nas cercanias do Azerbaijão tinha a Armênia, lógico, né? E a Geórgia, né? Outros países também, mas esses são os mais interessados, os mais importantes. E especificamente a Armênia e o Azerbaijão tiveram uma divisão de território que prejudicou muito o povo armênio, né, muito a Armênia, e essa região de Nagorno-Karabakh foi dada ao Azerbaijão em função da necessidade geopolítica da época de terem União Soviética e Turquia, que sempre teve laços com o Azerbaijão muito fortes, né, e os sovietes, né, as lideranças soviéticas queriam agradar a Turquia, e fizeram essa divisão que favoreceu mais o Azerbaijão. Bom, passaram-se os anos, né, e os conflitos e as hostilidades entre os países continuaram. Em 88, uma guerra, 94, outra, e isso somou um contingente
bastante catastrófico de 30 mil mortes. Como vocês viram, é uma situação muito, é de cortar o coração, uma situação muito ruim. A gente ouve, né, as pessoas falando, né, os refugiados comentando da sua situação, como eles passam indo em direção à Armênia de uma catástrofe, pessoas mortas no chão, pessoas queimadas, edifícios destruídos, enfim, é uma situação muito ruim, muito complexa. Mas para fazer análise a gente precisa de fato ouvir os dois lados, porque o Azerbaijão, evidentemente, né, ele não é culpado da divisão que foi feita lá atrás, em 1921. Obviamente, ele tem a sua autonomia, a sua soberania, da mesma forma que a Armênia tem também, e ela busca, né, proteger o seu povo, tal qual é a reivindicação da Rússia quando fez a invasão à Ucrânia, né? Então não tem como a gente escolher um lado e falar que um está mais certo do que o outro. O que tem que haver é uma atitude diplomática de outros países que podem fazer a intermediação nesse conflito para buscar uma solução, ou pelo menos que não haja a quantidade de mortos e feridos que está havendo agora, né? Então a gente torce por isso. Então a gente vai ficar observando o que vai acontecer, dado que envolve outros países e o Azerbaijão, por sua vez, né, que inclusive tem um circuito de Fórmula 1 em Baku, tem uma série de tentativas de inserção nesse circuito, né, nesses circuitos de novo, né, mas de influência, mesmo que soft, né, mas são influências que são legitimadas aí, já que é um país que tem recursos estratégicos. A capital, ela é uma capital que é razoavelmente cosmopolita, então é um país assim que tem a sua tentativa de deixar a sua pegada internacional e tem as suas relações internacionais, como comentei, bastante prolíficas com a Rússia, especialmente com a Turquia, né? O Recep Erdogan foi inaugurar um gasoduto que vai do Azerbaijão para a Turquia, e isso, né, é tudo muito simbólico, né, o que foi feito lá, os discursos, o timing da invasão, o timing da visita do Erdogan ao Ilan Aliev. Então, tudo isso aí não é nada por acaso, né? E o Azerbaijão tem uma inserção internacional importante, que não é desprezível e que torna tudo muito mais delicado de se fazer análise, e é por isso que a gente dá essa informação, dá essa análise, mas tenta deixar tudo no âmbito mais técnico possível, né? Por outro lado, aqui eu vou falar rapidamente sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia, ela recebeu, né, está prestes a receber um pacote do Ministério da Defesa dos Estados Unidos de 325 bilhões de dólares, em forma de armamentos, de ajuda para continuar a sua contenção à Rússia, né? Foi uma contraofensiva que não deu certo e agora há episódios, né, de agressão mútua entre os países em diversas regiões. Um dos palcos foi Sebastopol, em que a Ucrânia bombardeou a Rússia, né, alvos militares, logicamente. Dizem que um dos comandantes da frota do Mar Negro, que é dominada pelos russos, né, foi morto, um comandante importante. Isso não foi confirmado ainda, mas dentro do discurso ucraniano isso já está posto. E a resposta foi a Odessa, também em alvos militares, em alvos que abrigavam diversos equipamentos bélicos ucranianos, equipamentos esses importantes, e que certamente vão fazer falta para a Ucrânia, que vão demandar também que ela peça mais dinheiro do que ela foi pedir. O Volodymyr Zelensky, ele foi à Assembleia Geral da ONU, depois foi ao Canadá, e essas excursões internacionais dele são com o intuito de manter a pauta Ucrânia dentro da mente dos noticiários de todo mundo, porque isso garante recursos indo para a Ucrânia. A Ucrânia é essa que está muito combalida e que não conseguiu atingir os seus objetivos de conter a Rússia e tampouco conseguiu retomar territórios de maneira significativa, desde a contraofensiva que vem de maio desse ano. Então as coisas estão realmente bastante intricadas nessa guerra. Há uma movimentação que vai no sentido da gente pensar que a Rússia está querendo puxar com força a guerra para um final, né, ou pelo menos fazer uma agressão de grandes proporções, e o Volodymyr Zelensky, obviamente, tem suas preocupações em relação a isso. A sua inteligência já deve ter sido brifada nesse sentido, e ele também, né? E por isso, essa necessidade urgente, tanto de tanques, né, como os Abrams lá dos Estados Unidos, como de baterias e mísseis antiaéreos, né, para impedir invasões aéreas de drones e de caças russos no território. Então a questão ainda está bastante entroncada, né? A guerra ainda tende e parece que vai continuar por bastante tempo, consumindo recursos de ambos os países. Vamos comentar mais sobre isso, né? E o tema, obviamente, ele não se extingue
por agora, ainda tem muitos capítulos para acontecer, mas os últimos agora foram dessa agressão mútua em Sebastopol da Rússia contra da Ucrânia contra a Rússia, né? E Odessa da Rússia contra a Ucrânia. Por hoje era isso. Um grande abraço, obrigado por assistir e até mais.